Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou lecionar a disciplina de matemática. Vamos lá, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar a aula 5 e 6, representando os números racionais. Objetivos da aula: comparar números racionais na forma fracionária e decimal, ordenar números racionais na forma fracionária e decimal, associar uma fração à sua representação decimal, associar números decimais com a representação decimal finita às frações. Para o desenvolvimento das atividades, será necessário relembrar alguns conceitos de fração. Fiquem atentos aos comentários e possíveis complementos. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai revisar aqui, ó, os números decimais finitos. O que é finito? É uma coisa que tem fim, ok? Então, para ser finito é porque tem fim. Vejam os exemplos. Então, aqui, ó, eu tenho 3 sobre 10. E ele escreveu a forma decimal como sendo 3, 0,3. Como que eu faço para sair dessa representação, para passar para essa representação? Então, eu vou explicar agora para vocês como transformar uma fração em um número decimal. Transformar fração em número decimal. Esse daqui, gente, é bem simplesinho, tá? É bem facinha a regrinha. Eu vou escrever ela em vermelho. A regra é dividir o numerador pelo denominador. Então, como que a gente vai proceder lá na hora de fazer a minha continha, fazer essa transformação? Numerador é o que está em cima, denominador é o que está embaixo. Então, eu vou fazer 3 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 3? Nenhuma. Então, eu vou pôr a 0, para poder acrescentar o 0 lá. Agora, quantas vezes o 10 cabe dentro do 30? Cabe 3. 3 vezes 10 dá 30, coloco lá embaixo, faço a subtração, deu 0, então isso daqui é 0,3. Regra prática, pessoal, para dividir por 10, por 100, por 1000 e pelos múltiplos de 10. Aqui, ó, eu vou ter, ó, um 0, não é, no 10? Então, aqui eu vou andar com a minha vírgula uma casa, ó. Então, a minha vírgula está sempre no final do número. Então, ela está aqui, se eu for andar uma casa, ela vai vir para cá. Aí eu acrescento 0. Aqui, ó, 2 zeros. Então, ficaria assim, ó, o meu 3 está aqui, a vírgula está aqui, ó. Ando 1, 2. Então, eu vou preencher com os zeros o que faltou. Então, vai ficar 0,03. Essas vírgulas aqui somem. Foi só para mostrar que ela pulou. Aqui, ó, vai andar com a vírgula, ó. 1, 2, 3 casinhas. Aqui, ó. Minha vírgula tá aqui, ando uma casinha, ó. Tá aqui, pulo uma, vem pra cá. Aqui, ó. 1, 2. 1, 2, 3. Ok? Bom, então esse daí foi um método para vocês transformarem fração em um número decimal. Aqui eu já vou aproveitar para explicar ao contrário. Como que eu transformaria, então, um número decimal em uma fração. Então, agora, eu vou colocar para vocês a regrinha aqui, ó. Na parte de cima, no numerador, eu vou escrever o número sem vírgula. E no denominador, eu vou colocar o número 1 e a quantidade de zeros que tiver de casas depois da vírgula. Quantidade de casas depois da vírgula. Coloca em 0.
Então, aqui, ó, exemplo. Eu tenho lá 0,312. Eu quero transformar isso em uma fração. Então, a regrinha, ó, no numerador, o número sem a vírgula. Então, vai ficar 312, o número sem a vírgula. Embaixo, eu vou pôr o número 1 e vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3 zeros, ok? Então, aqui já fica as duas, ó, transformar a fração em decimal e transformar a decimal em fração. Aí, aqui, ó, pessoal, ele pede para que a gente faça essa divisão e classifique se ela é finita ou se é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica, pessoal? Uma dízima periódica é um número decimal que tem infinitas casas depois da minha vírgula, porém, esses números se repetem. Eles têm uma repetição. Então, por exemplo, se eu pegar lá 0,12, 12, 12, 12, 12, ó. É uma dízima periódica, porque o 12 vai se repetindo. Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e não tem fim. Isso é uma dízima periódica, tá? Dízima periódica. Aproveitando que a gente está falando em dízima periódica, vamos lembrar como que é formada uma dízima periódica. Nome as minhas coisas. Então, vamos supor que eu tenha esse número aqui. Então, ó, tudo que tiver antes da minha vírgula, tudo que estiver antes da minha vírgula, eu chamo de parte inteira. E os números que se repetem, no caso aí, quem está se repetindo é o 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Então, esse 3, 1 é o que a gente chama de período. Então, a parte inteira, anteperíodo e período, ok? Agora que a gente já fez essa breve revisão aí do que é uma dízima periódica, vamos para a atividade. Então, vamos dividir e classificar. Então, eu vou fazer lá primeiro, 1 dividido por 5. O 5 não cabe dentro do 1, então põe o zero e a vírgula para eu acrescentar o meu zero. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2 vezes, que dá 2 vezes 5, que dá 10, vai lá embaixo, resta 0. Então, isso daqui é igual a 0,2 e ele é finito. Quando for finito, eu vou pôr só um F, tá, pessoal? E quando for dízima periódica, eu vou pôr um DP, ó. F e DP. 4 dividido por 11. Não dá para fazer a divisão, põe um zero, vírgula, acrescento meu zero. Dá por 3, que vai dar 33. Aqui eu vou emprestar, vai ficar 10, sobra 7 e resta 0. Como eu já tenho a vírgula, eu tenho direito de acrescentar mais um zero, vai dar por 6, que dá 66. Vou emprestar do lado, vai ficar 4, 0. Como eu tenho a vírgula, eu tenho direito de mais um zero. Isso daqui vai dar por 3, que vai dar 33. Que vai sobrar 7. Se vocês forem vendo, vai começar a repetir, vai ficar 36, 36, 36, 36. Então, isso daqui vai ficar 0,36, 36 e vai repetir infinitamente. Então, isso daqui é uma dízima periódica. 1 dividido por 3. Vamos lá. 1 dividido por 3. Não dá, põe uma vírgula, acrescento 0. Vai dar por 3, que dá 9. Sobra 1. Dá por 3, que dá 9. Sobra 1. Põe o 0. Dá por 3, que dá 9. Sobra 1. E vai repetir infinitamente. Isso daqui é 0,33. Ó, se eu colocar assim também com um tracinho em cima, é uma outra representação para minha dízima periódica, tá? E aí, isso daqui é uma dízima periódica. Agora aqui, 5 dividido por 4.
Dá por 1, 1 vezes 4 vai dar 4, resta 1. Põe a vírgula, acrescento 0. Dá por 2, que dá 8 e sobra 2. Como eu já tenho a vírgula, tenho direito ao meu zero. 2 vezes 4, quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 4, 8, 12, 16, 20. Dá por 5, que dá 20 mesmo, e resta 0. Então, isso daqui vai ficar 1,25 e ele é finito. Agora aqui, ó, 2 dividido por 3. Vou colocar lá 0, acrescento 0. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 20? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dá por 6, que dá 18 e vai sobrar 2. Ponho um 0 porque eu já tenho a vírgula. Vai dar 18 de novo, que sobra 2. E vai começar a se repetir. Então, isso daqui é 0,666 e infinitas vezes, e é uma dízima periódica. E o último aí da nossa atividade, que é o 3 dividido por 11. De novo, não dá para fazer a divisão, ponho 0, acrescento 0. Dá por 2, que vai dar 22, e resta 8. Ponho 0. Dá por 7, que dá 77. Sobra 3. Ponho a vírgula, ele vai dar 30. Ponho 0, ele vai dar 30. Que dá por 2, que vai dar 22. Sobra 8, que põe o 0 e dá por 7, e assim por diante, vai repetir infinitas vezes, 0,27, 27, 27, é uma dízima periódica, ok? Agora ele pediu para a gente fazer a conversão dos decimais em frações, que é exatamente aquela regrinha que a gente viu lá no começo. Então, vamos lá, no meu numerador, eu vou ter que fazer o quê? Colocar o número sem a vírgula. Aqui no caso é o 5. E embaixo eu vou acrescentar o 1 e vou contar, ó. Tem uma casa depois da vírgula, eu vou acrescentar 1, 0. É bem simplesinho, pessoal, ó. De novo, a regrinha. O número sem a vírgula vai ficar 1, 5 sobre. Ponho 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, eu acrescento 1, 0. Aqui, quantas casas eu tenho? O número sem a vírgula é o 4. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, vai ficar 10. Aqui, número sem a vírgula. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Só uma. Então, eu vou acrescentar 1, 0. Aqui, número sem a vírgula. 25. Põe o número 1. Quantas casas depois da vírgula? Uma, 2. Então, 0 e 0. Bora lá. O número sem a vírgula, 235. Põe o número 1. Quantas casas? Uma, 2. 0, 0. O número sem a vírgula, 32. Põe o 1. Quantas casas? Uma, 2. 0, 0. O número sem a vírgula, 562. Põe o 1. Quantas casas? Uma, 2. Uma, 2. Ok, pessoal? Observe os pontos A, B, C, D e E na reta numérica para responder os itens a seguir. Então, aqui, ó, responda. O 0,5 está entre o A e o B, certinho? O 0,7. 0,7 estaria aqui, ó. Está entre o D e o B. 0,2, ó, tá antes do 0,5, vai estar aqui. Então, ele está entre o A e o D. 1,2, ó, 1 tá aqui, 1,5 tá aqui, 1,2 vai estar aqui, vai estar entre o B e o E. 0,9, ó, o 0,9 tá quase
fazendo 1 lá. Vai estar entre o D e o B. 1,9 vai estar aqui pertinho do 2. Então, vai estar entre o E e o C. 1,5 está aqui, ó. Ele vai estar entre quem? O B e o C. E o 0,1 está aqui bem pertinho do zero. Vai estar entre o A e o D. Certo? Vamos para o próximo. Escreva em ordem crescente as frações. Bom, para eu escrever na ordem crescente, pessoal, vamos fazer a transformação desses números aqui, ó, em números decimais, que fica muito mais fácil de eu comparar. Então, quanto que é 7 dividido por 2? Vai dar 3,5. Pode montar a continha, tá, pessoal? 7 dividido por 2. Dá por 3, que dá 6, resta 1. Põe a vírgula, acrescenta o 0, dá por 5, que dá 10 e resta 0. Aqui, 8 dividido por 5. Dá por 1, que dá 5, sobra 3. Põe a vírgula, acrescenta o 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dá por 6, que dá 30 e resta 0. Então, aqui dá 1,6. Aqui, ó, 5 dividido por 2, vai dar 2,5. 9 dividido por 2, 4,5. Então, ordem crescente. Está crescendo, então vai do menor para o maior. Então, quem é o menor de todos aqui? É o 8 sobre 5, que é quem? Ó, 1,6. Vírgula. Quem que é o próximo? O 5 sobre 2. O próximo, o 7 sobre 2. E o último é o 9 sobre 2. Outra forma, pessoal, da gente ordenar frações é a gente olhar para o denominador. Quando o denominador é igual, que nem é o caso do 2, dos 7 meios, dos 5 meios e do 9 meios, o maior número vai ser o que tiver o maior numerador, porque eu estou dividindo um número maior em duas partes ou em partes iguais. Então, eu já sei que esse é o maior, depois esse e depois esse daqui. Aí, este daqui eu teria que comparar, ó, eu tenho um número menor do que o 9 e dividido em muito mais partes. Então, esse daqui seria o menor de todos. Então, é uma outra forma de organizar. Eu, particularmente, acho mais fácil vocês transformarem no decimal, tá? Mas fica a cargo de cada um. Aqui já está na forma decimal e nós vamos ordená-los. Ordenar, quando está na forma decimal, às vezes a gente pode se confundir quando aparecem coisas dessa forma aqui, ó. 0,25, e a gente achar que o 25, por exemplo, é maior do que o 8 ou do que o 5. Então, eu tenho que tomar um cuidado, porque eu tenho que analisar casa por casa. É como se fosse uma ordem alfabética, só que é numérica. Então, aqui, ó, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 2, então esse daqui eu já sei que é maior. Esse daqui é 2 também, já sei que é maior do que os que começam com 0. Então, esse daqui e esse daqui começam com 0. Esses que começam com 2, eu sei que vão vir depois deles, porque o 2 vem depois do 0. Então, agora eu vou analisar o próximo número. Ó. Aqui é 8, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 5. Então, o menor de todos é o 1, então ele vai ser o meu menor número, 0,1. Depois desse 0,1, eu tenho o 2, que é o 0,25. Ah, mas aqui é 0,8 e aqui é 0,25. Ó, lembrando que a gente está analisando esta casa, a posição em que o número aparece vai me dar um valor diferente. Nosso sistema, a gente chamaria de posicional, a posição em que aparece o número atribui a ele valores diferentes. Então, aqui, ó, esse 0,2 é menor do que o 8 e menor do que o 5. O próximo vai ser o 0,5 e depois o 0,8. Então, todos que começavam com 0, a gente já analisou. Agora, vamos analisar qual desses dois vem primeiro. Então, vou para a segunda casinha. Aqui é 4 e aqui é 5. Então,
logicamente, o 2,4 vem primeiro do que o 2,53, ok? E vamos para o nosso último exercício dessa aula. Vamos lá. Assinale a alternativa que mostra corretamente a escrita de 3/4 na forma decimal. Então, como que eu faço para fazer a transformação? Eu divido o numerador pelo denominador. 0, acrescento o 0. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Dá por 7, que dá 28, sobra 2. Já tenho a vírgula, posso acrescentar o 0. 4 vezes 5 vai me dar 20. E aqui vai restar o 0, então alternativa B. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.